Escuro, tá escuro, tá escuro. Glória a Deus. Queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, passando nessa live para deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Algumas pessoas estão dizendo, mudou o horário? Não, não mudei o horário. As lives de segunda, quarta e quinta-feira vai ser ao meio-dia. Eu comecei um pouco mais tarde hoje, em virtude de que eu estava me preparando aqui e agora eu entrei, glória a Deus. E as lives de segunda, quarta e quinta vão ser lives proféticas, lives de mensagens proféticas para o seu coração. E as lives de terça e sexta-feira vai ser pela manhã, às 6h30, onde nós estaremos falando sobre escatologia bíblica ou o Apocalipse, como alguns queiram entender. Se vocês acharem que a imagem está escura, vocês me avisem, porque eu acho que eu vou abrir um pouquinho para ficar mais claro, ou fica mais ruim. Meu Deus. Gente, por favor, me diz aí se está escuro aqui, porque eu estou achando um pouco escuro. Deixa eu tentar clarear mais aqui. Ou não está? Glória a Deus. Está escuro? É o jeito. Vou tentar aqui clarear mais. A imagem está boa. Estão dizendo que a imagem está boa. Mas está escuro. E agora, melhorou? Está um pouco. Silvia está dizendo que está um pouco. Deixa eu ver uma coisa, gente. Só um minutinho, ok? Só um minutinho. Eu vou tentar. Acredito que seja por causa da roupa. E deve estar um pouco escuro. Segura aí. Só que eu vou ver se eu tento clarear aqui um pouquinho. Não sai daí não, porque nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Só um minutinho. Opa, agora sim. Acredito que agora melhorou com o branco. Mudei de camisa porque a camisa vermelha fica muito escura. Gente, paz do Senhor para todos vocês. Quero agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar passando aqui bem rápido. Você que chegou do trabalho agora para almoçar, para voltar ao trabalho, a mensagem será rápida e vai dar tempo para você se alimentar também espiritualmente com a palavra de Deus, tá bom? Salmo de número 32 e versículo de número 7 e Salmo 91, versículo 4. Eu vou dividir esses dois salmos em duas partes, parte A e parte B. E se você puder anotar, anote para você levar para um amigo, para você compartilhar com alguém essa live que vai ser uma live profética para o seu coração. Salmo de número 32, verso 7, parte A do versículo, e o Salmo 91, parte A, versículo 4, parte B do versículo. Eu vou fazer uma junção desses dois versículos, parte A e parte B, para fazer a soma de um versículo, tá bom? Diz assim o texto sagrado: Tu és o lugar em que me escondo, debaixo de suas asas estarei seguro. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão entrando agora, que possa ser uma live profética para o seu coração. Eu estou iniciando uma série de lives nesse horário agora, segunda, quartas e quinta-feira, ao meio-dia eu vou estar na live Sementes aqui, trazendo uma palavra de fortalecimento para a sua fé, para a sua caminhada, para que Deus possa estar enchendo você de alegria, de segurança, de paz, de conforto. E eu quero agradecer a cada um de vocês que estão entrando. Muito obrigado, mas será uma live profética para o seu coração. Então, se você quiser depois pegar a caneta, anotar algumas coisas aqui, vai ser muito interessante. O versículo de número 7 e o versículo de número 4 dos dois capítulos, dos dois números de Salmo, lembrando que Salmo não tem capítulo, Salmo de número 32 e Salmo 91, esses dois textos poéticos do salmista nos levam a refletir
esse início de tarde, sobre segurança em Deus. A Bíblia é consistente na questão de que Deus é provedor de segurança para nós. E eu estava me lembrando de um testemunho, até escrevi ele aqui para contar para vocês, de que eu ouvi de um pregador. O Salmo 32, versículo 7, parte A, diz assim: Tu és o lugar em que me escondo. O verso 4 de Salmo 91, parte B, diz: E debaixo de suas asas estarei seguro. Talvez você não saiba, mas a Bíblia revela 365 vezes a palavra não temas, ou não temais, ou estás seguro, eu estou contigo. Ou seja, para cada dia da semana, ou cada dia do ano, Deus está dizendo para mim e para você que você sinta-se tranquilo, porque Deus está dizendo que Ele é a sua segurança e que você não pode temer, ainda que tudo aconteça. Amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, eu tenho a lembrança de algo que aconteceu certa feita. Certa feita, um pregador lançou sobre um grupo de cristãos, de jovens, a seguinte mensagem em forma de pergunta. Ele perguntou assim para os alunos da sua turma do curso de teologia e também da classe bíblica, também lançou a mesma pergunta. Foi um pregador que disse o seguinte: qual seria o lugar mais seguro do mundo? E aí ele deixou os alunos escrever num papelzinho. Os alunos pegaram o papel e todos colocaram lá uma cidade, um país, um lugar que era seguro. O professor repetiu a pergunta por várias vezes. Gente, cuidado com a resposta. Eu estou perguntando qual é o lugar no planeta Terra mais seguro de se morar. E aí alguns alunos copiaram e lançaram as perguntas, ou lançaram a resposta para o professor, que leu diante daquela sala para os alunos as respostas. E uns disseram: a Noruega. Noruega é um dos países mais lindos do mundo e a Noruega é um país seguro. E é verdade que eu sou apaixonado pela Noruega, eu posso dizer. Tanto Oslo como Bergen, na Noruega, são um país que você pode morar lá tranquilo, porque 92% da população é ortodoxa luterana. Então a cidade é uma cidade linda. Quem nunca foi nesse lugar deve conhecer que a Noruega é linda. Outro disse Finlândia, porque diante do status da ONU, a Finlândia é considerada o país mais seguro do mundo, é tanto que lá não tem penitenciária, lá não tem cadeia, porque lá não tem roubo há mais de 40 anos. Mas outros poderiam dizer, os mais cristãos, o Israel com certeza é o lugar mais seguro, e é verdade. Segundo a estatística mundial, Israel é o país mais seguro do mundo, ok? Apesar dos ataques, Israel é do tamanho do estado de Sergipe, mas é um país que não é destruído por nenhuma nação poderosa, da Rússia, da China, do Japão, nenhum, porque é um país guardado por Deus. Mas outro aluno disse que o lugar mais seguro do mundo seria uma ilha deserta. Outros disseram: professor, desculpa, mas no mundo não tem lugar seguro, nós não temos mais segurança. E a verdade é que a resposta desse último aluno chamou a atenção do professor, porque ele diz: verdadeiramente, no planeta Terra não existe lugar seguro. Talvez a Finlândia, a Noruega, a Suíça, Israel sejam países bem tranquilos de morar, mas a insegurança paira sobre a vida de todos nós. Nós andamos em um país onde os presos são os que têm liberdade e nós que somos livres estamos presos, né? Hoje a gente precisa de colocar na nossa casa uma cerca elétrica, uma concertina, câmeras, talvez 1 ou 2 câmeras, tem que ter um cachorro, um pastor alemão, um Rottweiler ou um Pitbull, e a gente ainda sai inseguro, sabendo que a qualquer momento nós podemos ser vítima de um assalto, de um sequestro, de um arrombamento e etc, etc, etc. Hoje vivemos numa cidade aqui que, além de não ter tanta segurança, a gente ainda é refém justamente da nossa própria casa. E aí que está o comentário do professor. O professor leu todas as respostas, achou interessante a última resposta do rapaz e disse dessa forma para ele o seguinte: você tem razão, no planeta Terra não tem lugar seguro. Mas existe um lugar seguro no planeta Terra que você não pode visitar, mas você pode sentir e presenciar. Ele diz: qual é, professor? É o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do ser humano morar. Debaixo de suas asas estarei seguro. Confiança em Deus gera sustentabilidade. Olha o que o salmista disse: tu és o lugar em que me escondo e debaixo de suas asas estarei seguro. Maravilha, glória a Deus. Então o pregador disse:
Sabe qual é o lugar mais seguro do mundo, alunos? É o centro da vontade de Deus. Você pode estar em qualquer lugar deste mundo, mas sem Jesus você não estará seguro. E eu preciso passar isso para vocês porque a Bíblia ela me dá respaldo. Eu usei esse texto para trazer à memória de vocês uma passagem bíblica que mostra sobre segurança. O Salmo 20, verso 7 diz assim, o salmista: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, faremos menção do seu nome. Certa feita, tanto Isaías capítulo 36 e 37, como a segunda carta, o segundo livro de Crônicas, está baseado numa história de um rei chamado Ezequias. E Ezequias viveu na época do profeta Isaías, há 740 e poucos anos antes de Jesus nascer. No período do rei Ezequias, ele estava reinando sobre Israel. E a Bíblia diz de que existia um rei poderoso naquela época chamado Senaqueribe, rei da Assíria, não da Síria, da Assíria. E Senaqueribe já tinha tomado Laquis, tinha tomado outras cidades vizinhas, outros países, e ele foi fortalecendo a aliança, ele foi tendo força, conquistando países, destruindo nações, e quando ele viu que ele estava bem fortalecido, ele juntou forças e disse: nós precisamos tirar e tomar por posse o povo de Deus. Os hebreus acham que são poderosos, acham que o seu Deus é poderoso, então nós vamos contra ele, vamos provar a ele que o rei Senaqueribe é o rei mais forte, mais poderoso que existe na face da terra. E diz a história de que Ezequias estava justamente fortalecendo os muros de Jerusalém e disse que Senaqueribe mandou Rabsaque, um dos chefes da guarda, a falar com ele e a dizer a ele que ele se entregasse, porque ninguém poderia parar as vitórias de Senaqueribe e ninguém poderia ajudar eles nesse momento. E a Bíblia diz de que Ezequias recebe a notícia justamente pelos seus companheiros, o Eliaquim, Joás, o escrivão e Ilquias. E eles trouxeram notícia ao rei, dizendo ao rei na sua recâmara: o rei Senaqueribe mandou nos afrontar dizendo que a gente tem que se entregar, porque afinal de contas ele disse que nós não teríamos força, não temos exército, não temos cavalo, não temos cavaleiros para lutar contra ele. E é verdade isso, porque na época Senaqueribe era um exército poderoso, muito forte, ao ponto de todo mundo temer o rei da Assíria, Senaqueribe. E a Bíblia diz de que Rabsaque subiu num lugar mais alto e fez ameaça contra o povo de Deus. E na ameaça ele diz o seguinte: em quem vocês estão confiando? E Isaías capítulo de número 36 está escrito assim, eu vou até ler para vocês aqui, Isaías 36 e verso de número 1, diz o seguinte: no 10º ano quarto do rei de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O verso 2 diz: o rei da Assíria, que estava em Laquis, enviou Rabsaque com um grande exército a Jerusalém ao rei Ezequias. Ele parou na extremidade do arqueduto no tanque superior, junto ao caminho do campo da Lavandeiro. Quem sai ao encontro deles foi Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio Sebna, e o escrivão Joás, filho de Asaf, o cronista. E a Bíblia diz que Rabsaque disse o seguinte, verso 4 do capítulo 36 de Isaías. E você vai encontrar essa história em 2 Reis 18 e 2 Crônicas 32. Olha o que diz: diga a Ezequias, assim diz o rei da Síria, que confiança é essa que vocês têm? Bem posso dizer que o seu conselho, o seu poder para a guerra não meras palavras. Em que vocês estão confiando para que rebele contra mim? Olha só a afronta que eles estavam dizendo contra Israel. Vocês confiam nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Não, você não confia no Egito, o Egito é muito fraco. Se alguém se apoiar no caniço, ele vai quebrar e vai espertar e furar as mãos de vocês. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos que nele confiam. Mas, se vocês me dizem, confiamos no Senhor seu Deus, olha que ele usou Deus com letra maiúscula. Eu pergunto a vocês, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveria adorar somente diante do altar em Jerusalém? Aí ele continua, isso Rabsaque ameaçando o povo de Israel. Agora, pois, comprometa-se comigo, meu senhor, rei da Síria, e eu lhes darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montar. Aí ele continua,
Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, ó rei, que me seja como os menores e confia no Egito para obter carros e guerras e cavaleiros? E será que vocês pensam que é sem consentimento do Senhor Deus que eu vim contra esta terra para destruir? Foi o próprio Senhor que ordenou que eu atacasse essa terra e destruísse. Olha a afronta. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabsaque: por favor, fale em outro idioma, fale no idioma aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico, os ouvidos do povo que estava sobre as muralhas. Ele diz o seguinte, olha só isso aqui. A Bíblia diz, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, o coração. No dia que você mostrar para o diabo que você é fraco, ele investirá muito alto sobre você. No dia que você abrir brecha, abrir portas e dizer para o diabo que você não vai vencer, ele vai investir sobre isso para destruir sua vida. A Bíblia diz, Salomão disse, se no dia da angústia você se mostrar frouxo, a sua força ficará pequena. Foi isso que aconteceu. Os 3 homens estavam tão inquietos, tão com medo, que pediu a Rabsaque para mudar a linguagem, para que o povo que estivesse no muro não ficasse com medo. Então a Bíblia diz, por favor, fale em outro idioma, né? Mas Rabsaque lhe respondeu, vocês pensam que meu Senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e aos seus reis? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento, gente, e beber a sua própria urina. Então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico, para que todo mundo entendesse como ele estava falando e sentisse medo, e sentisse peso, e se entregasse contra ele. Escuta as palavras do grande rei, rei da Síria. Assim diz o rei, olha só o que afronta de Rabsaque. Assim diz o rei, não deixe que Ezequias os engane, pois eles não poderão livrá-lo. Não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará. Olha só a promessa. O salmista diz, tu és o lugar em que me escondo e debaixo de tuas asas estarei seguro. Gente, o maior lugar do mundo, o melhor lugar do mundo de se estar seguro é no centro da vontade de Deus. Deus ainda é o guarda de Israel. Deus é o Deus que não dorme. Deus não é o Deus que cochila. Deus não é o Deus que esquece da promessa. Deus é o Senhor que lembra de uma promessa que Ele fez ao seu povo e à sua igreja, que estariam conosco todos os dias até o fim dos tempos. Amado irmão, escute isso aqui que é muito lindo. Essa live é profética para você aqui. E quando Rabsaque afrontou Israel, diz a Bíblia que os homens levaram a mensagem, a carta até o quarto de Ezequias. E diz a Bíblia que Isaías diz o seguinte, diga a ele, assim diz o Senhor, com eles estão um braço de carne, conosco estão um braço do Senhor. A notícia chegou para Rabsaque, tudo bem, você não quer se entregar? Voltou e contou o rei Sinaqueribe, e Sinaqueribe pregou uma carta e escreveu uma carta e mandou para o rei Ezequias, diga a ele que leia essa carta. Diga para ele que leia essa carta. E diz a Bíblia que quando chegou a carta diante dele, olhe só o que aconteceu. O capítulo 37 de Isaías diz que quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor, então ele mandou que Eliaquim, responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão e os anciões sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fosse falar com o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia. Eu não sei se você está vivendo esse dia de angústia, de tristeza, de tribulação, dia que dá vontade de você morrer, vontade de desistir. Mas quando você estiver assim, confie em uma palavra profética de Deus na Bíblia Sagrada. Eu estou contigo em todos os momentos. Segura isso aqui que é muito lindo. Como se costuma dizer em forças para dar à luz, Ezequias está dizendo. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo. Está enfrentando o Deus vivo. Então a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio e disse Ezequias para aquele rei, assim está o Senhor. Amado irmão, a Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 37 de Isaías, que Rabsaque voltou e encontrou o rei da Síria lutando contra Líbina de Laquis. Quando o rei ouviu dizer a Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiro a Ezequias com esta missão, diga a Ezequias, rei de Judá,
Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu que os reis da Síria fizeram com todas as terras. A ameaça chegou de tal ponto que a Bíblia diz no versículo 14, Ezequias recebeu a carta. Guarde isso aqui, gente. Ezequias recebeu a carta das mãos do rei da Síria. E quando ele pegou a carta, olha o que a Bíblia diz: Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor, e Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reis da terra. Tu fizeste os céus e a terra, inclina ao Senhor os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ele enviou para afrontar. E ele disse: olha, Senhor, ouve todas as palavras de Senaqueribe, rei da Síria, as quais enviou para afrontar o Senhor. Vou traduzir para vocês. A carta, Ezequias pegou a carta e quando leu, disse: a carta não é para mim. Ele entrou no seu quarto, glória a Deus, e quando entrou no seu quarto, que se ajoelhou, disse: Senhor, eu estou aqui orando ao Senhor, eu sei que o Senhor é Deus bondoso, misericordioso, está entronizado entre os querubins, tu és o Deus que ouve a oração. É o rei da Síria, Senaqueribe, que o Senhor conhece, que afronta ao Senhor. Ele nos mandou uma carta, está aqui a carta. Eu estou lendo para o Senhor essa carta porque essa carta não era para ser minha. Essa carta era para ter endereço para o Senhor. Essa carta está dizendo que o Senhor não é Deus poderoso para nos livrar. Essa carta diz que o Senhor não é Deus que vai nos livrar das mãos de Senaqueribe. Essa carta está dizendo que o Senhor não é ninguém, que o Senhor não é Deus coisa nenhuma, que o Senhor não é mais forte do que o rei da Síria. E aí a Bíblia diz que quando ele entregou a carta para Deus ler, grave isso aqui: quando o inimigo te afrontar, quando ele mandar uma mensagem para você negativa, quando ele disser para você que você não vai vencer, quando ele disser que o seu Deus não é nada, não leia a carta. Vá no teu quarto, fecha a porta, disse Jesus, e em secreto mostre a carta para o Senhor. Apresente a afronta de Deus. Olhe para cá, aprenda isso aqui, gente. Isso aqui é profético para você também, aprenda isso. Existem afrontas do inimigo que você não precisa espernear, você não precisa gritar, você não precisa desesperar. Você silencia e diz: Deus, estão te afrontando, dizendo que tu não é Deus que nos ajuda, que tu és o meu Deus, não. Entregue a carta ao Senhor e ele fará como que aconteceu em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vos livrarei. Olha o que diz mais aqui, verso 18. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras. Isso é verdade, são fortes e poderosos. E lançaram no fogo seus deuses dele, porque não eram deuses, mas objeto de madeira e pedra feito de mãos humanas. Por isso destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reis da terra saibam que só o Senhor é rei poderoso. E a Bíblia diz: então Isaías, filho de Uquias, mandou a dizer a Ezequias: glória a Deus, estou me arrepiando todinho aqui. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o falou o Senhor a respeito dele. Gente, escute bem. Quando a afronta for para Deus, que você lê a carta para Deus, deixa que Deus vai escrever uma carta para o seu inimigo. Imagine comigo, é só uma conjectura, bem rapidinho aqui. Imagine que o inimigo afrontou o rei da Síria, o rei de Israel, o rei de Judá, e a Bíblia diz que ele entrou dentro do seu quarto, ele apresentou a carta a Deus, ele disse: Deus, o endereço é errado, não era para minha casa, era para o teu palácio, não para o meu palácio, não era para minha monarquia, era para o teu reino. A carta está escrita por rei Senaqueribe, assinada com o selo dele, dizendo o seguinte: que o Senhor não é Deus coisa nenhuma. Imagine Deus pegando a carta lá no céu e lendo a carta, dizendo: mas rapaz, que rei afrontoso é esse? Escreve aí uma carta para ele e manda em Sedex 1000. Vai chegar bem rapidinho lá. E a Bíblia diz que Deus mandou um recado para ele: as filhas, ou as virgens, a filha de Sião, destenha zomba de você, a filha de Jerusalém maneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. O verso 24 do capítulo 37 de Isaías diz o seguinte, olha aqui: por meio dos seus servos você afrontou o Senhor e disse: com a multidão dos meus carros de guerra. Ele continua: eu subi dos altos montes, o mais interior do Líbano, cortei os seus altos cedros e os seus melhores cípetre, cheguei ao lugar mais elevado dos seus densos bosques, eu mesmo cavei e bebi água, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas?
e que já desde os dias remotos tinha planejado, agora eu faço acontecer. Eu quis que você reduzisse os montões de ruínas nas cidades fortificadas. Por isso seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como erva do campo e a erva verde do capim. Os telhados queimaram antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair, o seu sentar, o seu entrar, o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim e por causa da sua arrogância, subi até os meus ouvidos, chegou até a minha presença. E como a afronta chegou dos meus ouvidos, eis que porei um anzol no seu nariz, um freio na sua boca e farei você voltar pelo mesmo caminho da qual você veio. Gente, por favor, entenda isso aqui. Não tente lutar sozinho. Entrega para Deus, porque Ele é o guarda de Israel, é o que peleja com você. A Bíblia diz que Deus mandou somente um anjo. Olha para cá, somente um anjo, e não estava nem com raiva, viu? E matou 185 mil assírios de uma vez só, para provar ao rei da Síria que com nosso Deus ninguém brinca. Por isso que a Bíblia diz, por isso que os salmistas estão expressando de forma magnífica. O Salmo de número 27, versículo 3 diz assim, segure, ainda que, guarda essa palavra, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Parecia que Ezequiel estava dizendo para Senaqueribe, ainda que o seu exército me cercasse, não temerei coisa alguma. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, no Senhor, eu confiaria. O rei Ezequias confiava tanto em Deus que a sua confiança não estava em cavalos e carros fortes do rei Senaqueribe. Ele estava fazendo menção do nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Maravilhoso é o nome do Senhor. Olha o que aqui diz o Salmo 23, e versículo de número 1 em diante. Salmo 23, que todo mundo conhece, diz assim o texto sagrado. Salmo 23 diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu estou lendo o texto porque na tradução diferente aqui. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. O verso 4 diz, ainda que... De novo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa perante os meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Guarda isso aqui, gente. Certa feita eu estava pregando e uma irmã me chegou para mim e me perguntou isso, uma congregação daqui de Mossoró, uma senhora perguntou assim, o Birajara, eu não aguento mais, o que foi? Eu tenho muitos inimigos por causa do meu filho, e meu filho se converteu agora, está sendo uma bênção de Deus, e eu queria mostrar que meu filho hoje é convertido a todos os seus inimigos da rua, que era contra ele, que dizia que ele era um marginal, que ele ia morrer e tudo. O que eu devo fazer, o Birajara, para que eu mostre a eles que Deus é na vida do meu filho? Eles faz uma festa. E aí ela ficou assim, como é? Faça uma festa. Prepara um banquete na sua casa, um café da tarde. Coloca o bate-gute, o café, o chá, o leite, o refrigerante. Coloca lá o suco, a vitamina. Compra bolo, compra pastel, compra tudo. Ele olhou e disse, eu não estou entendendo nada. Deixa eu terminar. Depois que você preparar todo o banquete, tu faça uma lista de todos aqueles que falaram contra o seu filho, que disseram que eram seus inimigos declarados, que queria ver o fim do seu filho, que queria que seu filho morresse. Você faz uma lista, liga para eles e convida todos eles para sua casa. Ele disse, não, de jeito nenhum. Vou convidar os irmãos da minha igreja, que oraram pelo meu filho. Ele disse, não, convida os seus inimigos. Porque Davi diz o seguinte, prepara-lhes uma mesa perante na minha presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Faça com que aquela mulher, que é a melhor cozinheira da sua rua, que não gosta de você, seja a cozinheira da sua comida nesse dia. Mostre aos seus inimigos que você não é inimigo dele, e eles são seus inimigos, mas você continua vencendo, porque você tem um Deus poderoso para te guardar. E o texto continua, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ainda que um exército me cercasse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E a Bíblia diz para uma mulher, dizendo o seguinte, olha o que Isaías diz, em Isaías 49, versículo 16, pode, ou ainda, ou podendo acontecer. Pode uma mulher esquecer de um filho que amamenta, mas esta mesmo que esqueça, diz o Senhor, ainda que essa se esqueça, ainda que
eu, todavia, não esquecerei de você. E gravarei na palma da minha mão o teu nome, para que eu nunca mais esqueça de você. Gente, isso aqui é muito lindo. O Salmo 46 e versículo de número 1 está escrito para a gente terminar agora assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, porque não temeremos, ainda que, olha só, ainda que, de novo, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se transformem pela braveza do mar, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a romperá justamente. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se levantam. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele convida: vinde, contemplai as obras do Senhor e desolações que fez sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ainda que, esse ainda que diz o seguinte: ainda que venha um exército contra mim, ainda que todo mundo venha contra mim, ainda que caia a casa sobre mim, ainda que o inimigo diga que eu não vou vencer, ainda que diga que eu não vou conseguir, ainda que diga que eu não chegarei em lugar nenhum, ainda que o meu Deus se levantará por minha causa. Abacuque, em um poético cântico de Sigionote, esbradou dizendo o seguinte, no capítulo de número 3 e verso 17 e 18, para encerrar, para dizer a você agora que está indo para o trabalho: Deus é o teu refúgio. Abacuque 3 e 17 e verso 18 diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja nenhuma vaca, verso 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amado irmão, saia confortado essa tarde para o seu trabalho, saia confortados agora dessa live, dizendo para você: Deus é o Deus que está dizendo confiança, confia nele e o mais ele tudo fará. Saia dessa live dizendo o seguinte: ainda que o mundo caia sobre mim, ainda que ninguém acredite em mim, ainda que tudo venha contrário, ainda que tudo dê errado, eu confiarei no Senhor, como disse Jó, ainda que eu sei que o nosso Redentor vive e por fim se levantará. Amado irmão, amigo em Cristo Jesus, deixa eu concluir essa live dizendo para você: confia no Senhor, alegra-te, Deus tem algo bom para você. Deus tem algo maravilhoso essa tarde para você. Deus tem algo poderoso para você nessa tarde. Deus tem coisa linda para você. Sabe o que ele está dizendo nessa tarde? Tu és o lugar. Olha o que o salmista diz: tu és o lugar em que me escondo e debaixo de suas asas estarei seguro. Você está seguro com Cristo? Jesus certa feita disse para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja a todos eles. Quantas vezes eu quis te guardar, como a galinha guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas. Tudo que Jesus quer é que a gente esteja debaixo de sua vontade. Se você estiver debaixo da vontade de Deus, você vai dizer: ainda que tudo me cerque, ainda que seja tudo contrário, ainda que tudo aconteça contra mim, eu estarei do lado do Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe muito. Eu quero deixar essa mensagem para você, essa mensagem de confiança. Uns confiam em carro, outros confiam no seu braço, outros confiam no seu dinheiro, mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Aquele que diz: lembra-te que quando você estava no deserto, e aí o Edson entrou aqui, o cantor Edson, aí eu me lembrei do hino deserto, né? Ainda que você esteja no deserto, capítulo 8 de Deuteronômio diz assim, Deus trazendo memória ao povo de Israel, dizendo o seguinte: lembra-te que no deserto durante 40 anos, os sapatos não envelheceram, as roupas não se rasgaram. Quando vocês precisavam de comida, eu mandei codorniz trazer carne que saía pelas suas narinas. Quando vocês queriam água, eu mandei água da rocha. Quando queria pão, mandei maná do céu.
Quando a noite chegava, eu fazia a coluna agora virar uma tocha de fogo para te aquecer. E durante o dia no sol do deserto, eu fiz uma sombra com a nuvem para te guiar. Porque em todo lugar que você fosse, eu seria o teu Deus e você seria o meu filho. Gente, grave isso. Deus ainda continua sendo o nosso guarda fiel. A maior segurança do crente, a tranquilidade do crente está debaixo da vontade de Deus. Saia para casa, vá para o trabalho, vá para qualquer lugar. O mundo não está seguro, mas se você confiar em Deus, Ele te guardará. O guarda de Israel não dorme, gente. O guarda de Israel fica com você. Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra. Depois compartilhe essa live com 10 pessoas que precisam confiar no Senhor. Somente 10. Eu só peço 10. Compartilhe essa live. Vai estar salvo no meu Instagram e também no meu canal no YouTube essa live agora de tarde. Mas você tem que compartilhar para 10 pessoas. 10 amigos seus que estão desmorecidos, desanimados, que precisam saber que o nosso Deus é poderoso para levantar. Que o nosso Deus precisa que Ele confie de novo. E você fazendo isso, você está semeando sementes do reino de Deus. Produzindo nele a graça de Cristo Jesus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua história. Um abraço. Nosso encontro marcado amanhã é ao mesmo horário. Ao meio-dia eu vou estar aqui trazendo uma mensagem poderosa para o seu coração. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Deus é o nosso guarda fiel. Confia nele e o resto ele tudo fará. Que Deus te abençoe, gente. Um abraço fraternal nosso. Não esquece, quem não me segue no Instagram, me segue lá. Vai lá na bio do Instagram, clica no botãozinho azul, entra no grupo do WhatsApp, é um grupo silencioso, não precisa se preocupar, lá ninguém vai ficar mandando um monte de mensagens, só os administradores que vão mandar informação sobre lives nossas, para que você saiba quando eu vou estar fazendo live e que horário eu vou estar fazendo a live, tá bom? Que Deus te abençoe e não esqueça, quem precisar comprar o nosso livro, entre em contato conosco lá no grupo, a gente atende. Deus te abençoe, gente. Um abraço fraternal. Deixa eu orar por você, Pai querido. Aos teus filhos que vão sair agora para o trabalho, retornando para os seus trabalhos. Aos que não têm trabalho, mas precisam abrir porta de emprego. Abre portas de emprego agora. E acima de tudo, dá tranquilidade a este homem, a esta mulher que vai sair no seu veículo agora. Livra de todo o mal. Livra do acidente. Livra do homem mau. Dá segurança a ele. Prova que essa palavra é vitoriosa. Dá livramento aos teus filhos. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, gente? Se alguém puder tirar um print, tira, publica lá no story, me marca, que eu vou também dar uma curtida para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Um abraço, gente. Deus te abençoe.